Nós estamos transitando neste domingo para a festa da apresentação do Senhor. A igreja nos remete nesse domingo, minha gente, a revelação e glória para o seu povo. Interessantíssimo, porque São Lucas, ele nos remete exatamente e nos apresenta Jesus de uma forma contrastante. Como assim, Padre Santo? Ele nos traz a fragilidade numa pequena criança, e, aliás, todo o relato respira essa fragilidade, desde os pombinhos do sacrifício, até mesmo, minha gente, as duas figuras, dois longos anos, como Simeão e Ana. Além disso, as palavras são inquietantes sobre o menino, sobre a salvação, sobre luz para os povos. Que interessante, né? Mas o mistério e a admiração para com seus pais, que com certa apreensão ouviram aquelas palavras de Simeão e de Ana de todo modo. E a sua apresentação é um motivo de alegria para o velho Simeão, ao ponto dele reconhecer, que interessante, que a sua missão já fora cumprida e que, portanto, já poderia até partir em paz. Em suma, a personagem forte, a frágil criança, são a novidade para o tempo novo, de paz, de presença do reino de Deus. E mais interessante é que Simeão ainda prevê que Jesus será um sinal de contradição e uma espada de dores que atravessará o coração de sua mãe. E em redor dele se manifestarão também, interessante, os pensamentos profundos dos corações humanos, por causa dele. Interessante que os homens se hão de dividir em pró e contra. E estas palavras de anúncio do sofrimento da Virgem Maria são o anúncio também da purificação da Mãe Maria, que é considerada, segundo uma figura, um símbolo da igreja. Muitas e muitas vezes se sofre na igreja, e com a igreja e pela igreja. Quem vai partilhar tudo isso, dessa festa bonita, de cada símbolo que São Lucas nos traz, nessa festa da apresentação do Senhor, é a festa também dos consagrados e consagradas, é o nosso querido arcebispo Dom Manuel Delson. Seja bem-vindo, Dom Delson. A paz, a misericórdia para o Senhor. A paz, a misericórdia, Padre Sandro e todos que nos acompanham. Feliz de estar mais uma vez participando do seu programa, nesse Dia do Senhor, e com a possibilidade de comentar com você o Evangelho dessa festa, que é uma festa bonita, porque é a festa da luz. Ao mesmo tempo que Nossa Senhora vai ao templo para esse rito da purificação, da apresentação do menino Jesus ao templo, é o momento da revelação de Jesus através do profeta Simeão e através da profetisa Ana, que reconhecem o menino e que falam sobre o menino de uma forma tão especial. Maria e José são fiéis, cumprem a lei divina e, por isso, vão ao templo para a purificação da mãe, que significa também a purificação dos corações para estar diante de Deus, e a apresentação do menino Jesus com a oferta de 2 rolinhas ou 2 pombos, que era a oferta dos pobres. As pessoas que tinham mais condições ofereciam outras coisas, os mais pobres ofereciam, no mínimo, 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Foi o que Maria e José ofereceram. Certamente, as pombinhas representando já a expectativa da paz que o Senhor vem trazer para o mundo. É uma ligação muito estreita
com a festa da luz, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, nesse domingo, porque é o dia da revelação de Jesus, a luz que vem para iluminar. E o que o profeta Simeão disse, pegando o menino nos braços e apresentando assim: agora, Senhor, podeis deixar esse teu servo ir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Jesus é a salvação que entra no mundo, é a luz que vem expulsar as trevas e traz para o coração de todos nós a grande alegria, essa força divina que nos purifica, que nos liberta do jugo do pecado e da morte. Essa força poderosa divina está entrando no mundo e vem para iluminar toda a realidade humana. E o profeta reconhece e bendiz a Deus, a profetisa também, lembrando que a profetisa faz uma relação também do que Maria, a mãe, vai passar por causa deste menino, uma espada de dor traspassará o teu coração. Já é como que uma indicação do sofrimento, da paixão, morte de Jesus. Mas a tradição cristã, principalmente no Brasil, que celebra nesse dia a apresentação do Senhor, celebra também Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, em Guarabira. Temos a festa bonita, grandiosa Nossa Senhora da Luz. Em outros lugares celebra-se Nossa Senhora das Candeias, e é sempre aquela que traz a luz para o mundo, aquela que oferece para o mundo essa luz que vem iluminar a nossa vida e os nossos corações. Há uma relação também desse dia, da celebração, da consagração da vida religiosa com a festa de Nossa Senhora, porque o dia da purificação é também o dia da consagração. O dia da apresentação de Jesus ao templo é o dia da consagração de Jesus. E por isso a vida religiosa costuma relembrar este dia, e muitas congregações religiosas fazem a sua profissão nesse dia 2 de fevereiro. E este ano coincidiu no domingo, mas a festa de Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Luz, normalmente é o 2 de fevereiro. E colhemos dessa solenidade, dessa festividade, a fidelidade à palavra de Deus, à lei divina, fidelidade de José e de Maria, a oferta dos pais do seu filho primogênito a Deus, por isso levam Jesus ao templo para essa oferta, apresentação. E assim, no momento que os pais estão cumprindo este rito e cumprindo o que a lei prescreve, há também, por outro lado, como que a grande manifestação de Jesus ao ser reconhecido pelo profeta, o velho profeta Simeão, que esperava há tantos anos este momento, e quando vê Jesus, seus olhos brilham, seu rosto é iluminado, seu coração se inflama e ele abre a boca profetizando sobre o menino. E a mesma coisa profetiza Ana, que vivia no templo tanto tempo, rezando o serviço do templo, e quando encontra o menino, seu coração se abre maravilhado com a presença do menino, e por isso esses são testemunhas inspirados por Deus para confirmar que Jesus é
o Filho de Deus que veio a este mundo para nos salvar. E Deus vem assim, como você bem colocava, Padre Sandro, na fragilidade da criança. Uma criança recém-nascida, ela é muito frágil, dependente dos pais, mas é também muito graciosa. Toda criança tem um brilho próprio, seus olhos, quando se abrem, iluminam a casa, o coração das pessoas que estão contemplando. Quando uma criança sorri na sua inocência, na sua pureza, é uma luz maravilhosa que se irradia. E de Jesus, ele todo é luz, seu coração, seus olhos, seu gesto, seu sorriso, tudo revela a presença de Deus, do Deus Pai de bondade, de misericórdia, que envia seu Filho por amor para nos salvar. E ele vem assim, na sua fragilidade, mas ao tempo com um poder grandioso de iluminar, de afugentar as trevas, de imprimir nas pessoas a força da bondade, a força da inspiração divina. E já criança é capaz de transformar as pessoas, como o profeta Simeão, como a profetisa Ana. Que Deus nos ajude a contemplar nas pequenas coisas, nos sinais simples de 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como Deus se manifesta para a humanidade, sem desprezar as coisas mais puras, mais simples, mais humildes, mas também essas coisas que trazem a marca do Deus Criador, e que Deus tem assim um olhar especial para toda essa realidade. Deus é o Senhor de todas as coisas. O mesmo Deus que fez as coisas grandiosas, os astros, as estrelas, o sol, a terra, é o mesmo Deus que fez os seres pequenos, uma flor bem singela e bem frágil, mas encantadora, que embeleza os campos, os jardins, as casas, e que transmite tanta beleza e que encantam os nossos olhos, os nossos corações, porque é o mesmo Deus Criador que fez todas as coisas, e que Deus quer realmente de cada um é o seu coração puro e aberto, seu coração voltado para Ele. Quem vai ao templo para rezar, para se oferecer, vai oferecer sobretudo o seu coração, que confia, que ama, que procura cumprir a lei divina, os mandamentos divinos, como faziam Maria e José. Que beleza, Dom Delson, na simplicidade desse menino, na apresentação do templo, está também uma grandeza impressionante. A sua humildade, e mesmo nessa humildade, como o senhor disse também, mesmo nessa simplicidade, Ana e Simeão conseguem identificar, configurar a pessoa, aquela apresentação do Messias, e dizer que ele vai ser motivo de contradição. Por isso que é interessantíssimo a primeira leitura de hoje, nessa festa, nessa solenidade da apresentação do Senhor, é extraído de Malaquias 3, de 1 a 4. E é interessante porque nos remete à visão escatológica, na vista do Senhor, lá no seu tempo. No tempo messiânico, segundo o profeta, a presença de Deus. Essa presença não estaria em volta de uma nuvem, mas, ao contrário, seria uma glória manifestada, uma glória iluminando o mundo, exatamente a partir do tempo. E assim podemos fazer uma conexão, uma interessantíssima conexão com o Evangelho de hoje, de Lucas, em que Lucas anuncia, minha gente, que Jesus é a realização desta visita.
O profeta Malaquias, ele nos traz, ele nos configura, e ele tem uma palavra forte. Nessa festa da apresentação do Senhor, ele sugere exatamente que uma personagem vigorosa, ela vem lá da parte de Deus. E as características desta personagem coincidem com a figura de Jesus na carta aos Hebreus, que vamos partilhar dentro de minutos. Jesus diz, nos traz a primeira leitura, é um sinal da aliança, uma aliança definitiva, com o poder e com a força que reinará. Maria e José, como todos os judeus que são piedosos, cumpridores da lei, essa lei mosaica, que todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Apresentaram, como Dom Nelson disse também, Jesus no templo. E de verdade, em Jerusalém, Maria, ao apresentar o seu filho, o entregava totalmente à vontade de Deus, prefigurando exatamente o que Malaquias está nos trazendo, uma entrega total na cruz. A mãe generosa, doa, entrega seu filho. Essa salvação não só a um povo, mas de todos os filhos de Deus. Por isso, a cruz e a espada, que transpassou a alma de Maria, como já foi também dito, é motivo também de grande júbilo para todas as pessoas, para todos os tempos. E Malaquias nos traduz tudo isso, esta alegria, essas promessas do Senhor para aqueles que se consagram ou consagram as suas realidades. O que o senhor pode partilhar, Dom Nelson, dessa interessantíssima primeira leitura, nessa festa da apresentação? A leitura de Malaquias está bem relacionada com o Evangelho, como você também frisou. A figura do anjo que aparece como precursor para preparar, da ideia de que este anjo que vem preparar a chegada do enviado de Deus, do Messias, da ideia de que é João Batista, essa figura do anjo que vem. Agora, a chegada daquele que é enviado, ela provoca as reações mais extraordinárias, assim. Quem é que resiste essa presença tão iluminadora? Ele vem como fogo, e o fogo, quando chega, ele faz a purificação, ele queima, ele transforma a realidade, ilumina. Então, é assim a chegada daquele que vem. E ele vem justamente com esta missão de purificar os filhos de Levi, o povo de Israel, aqueles que são descendentes de Abraão, povo destinado à salvação de Deus. Ele vem purificar como o fogo purifica o ouro, tirando as impurezas. Do mesmo jeito, o Senhor vem com este poder que ilumina, tira as pessoas das trevas, dos vícios, purifica das suas infidelidades, das suas insensatez e assim por diante. A figura daquele que vem enviado por Deus, ela é extraordinária porque tem um poder próprio. E esse poder influencia e transforma o mundo. E aqueles que encontram o enviado são como que influenciados, recebem a sua luz, são impulsionados a olhar o mundo de uma forma diferente. A própria presença daquele que vem tem este poder de transformar o modo das pessoas enxergarem o mundo, que começam a ver o mundo não na forma humana, egoísta, mesquinha,
mas começam a ver o mundo como Deus vê, como obra perfeita de Deus, como o lugar por excelência do encontro da humanidade com o seu Deus e o seu Criador. E a chegada dele, do menino Deus, portanto, já apresentado no Evangelho ao templo, é uma luz que está chegando a este mundo e transformando todas as realidades, todas as coisas. Esse o sentido que percebo nesta comunicação do profeta Malaquias. É grandioso. A chegada daquele que vem tem este poder extraordinário. E o mundo não pode ficar indiferente a essa presença, porque é a presença de Deus. Que beleza, Dom Delson, a gente poder perceber essa grandeza, esse simbolismo, como o senhor disse também, do anjo, essa figura que o profeta Malaquias nos traz, dizendo exatamente que ele vem para purificar, mas ele vem, essa purificação tem esse sentido e nos remete, como o senhor já comentou também hoje, sobre a festa da luz, a luz que dissipa trevas, a luz, Nossa Senhora da Luz, a luz que emana as lamparinas dos consagrados, das consagradas. Por isso que a segunda leitura, extraída de Hebreus 2, de 14 a 18, insiste no fato de que Jesus, ele assumiu plenamente nossa humanidade. Por isso São Paulo nos diz que todos somos convidados à conversão, convidados à mudança de vida, para ter acesso ao reino de Deus. Por isso, a liturgia de hoje nos manda de verdade um recado especial. Ser cristão exige maturidade, implica também em assumir um processo normal, um processo gradual de crescimento e, acima de tudo, uma maturidade na fé. Não ficarmos fascinados apenas pela luz de uma vez, que tem que vir de uma vez para sempre, mas num tempo especial. Esse tempo, segundo São Paulo, seria a nossa conversão. Nós precisamos ir crescendo, progredindo devagar, às vezes com um retrocesso, mas que vai se recuperando e nos conduzindo mais adiante, tendo sempre mais e mais o que aprender. É contínuo esse processo formativo que São Paulo nos traz nessa segunda leitura, e é importante estarmos abertos, estarmos diante da graça de Deus, principalmente conscientes da importância e também da responsabilidade da nossa missão, sem ilusões, sem projeções ingênuas que possam gerar grandes decepções ao longo da nossa caminhada. O que o senhor fala dessa tão interessante segunda leitura, nesta festa que Jesus é apresentado no templo, revelado pelo Divino, pela graça do Espírito Santo, como glória do vosso povo e luz de todas as nações. Nós estamos lendo de uma forma assim, continuada, a carta aos Hebreus. O autor sagrado nos faz refletir como o Filho de Deus assume a nossa humanidade. Ele fala da carne e fala do sangue. Nada mais concreto da nossa vida humana do que a nossa carne e o nosso sangue. Ele assume, portanto, a nossa realidade. E o texto diz claramente que ele veio não para os anjos, mas para os descendentes de Abraão, para o povo de Israel, para a humanidade. E, portanto, o que ele fez, que ele veio fazer, se ofereceu, foi para redimir, foi para salvar a humanidade. E o sacrifício redentor do Filho de Deus
tem um destino, é tirar o ser humano desta maldade do pecado, desse germe nocivo do egoísmo. O Filho de Deus se imolou, se ofereceu por nós como sumo sacerdote para nos redimir desta realidade de morte, de pecado. Mas para que ele fizesse isso, ele, sendo Deus, assumiu a nossa humanidade. Por isso, ele tem em comum conosco, diz o texto, Jesus tem em comum conosco a carne e o sangue. Mas ele tem algo que nós não temos, que é a dimensão divina, o poder divino. E somente ele, que sendo Deus, se fez homem e toma a nossa humanidade e a eleva a uma condição nova de superação desse germe da nossa história, desde o princípio, de Adão e Eva, do pecado, de morte. Ele agora nos transporta para uma realidade divina. Sendo Deus e ao mesmo tempo sendo homem, ele ofereceu como sumo e eterno sacerdote esse sacrifício por nós. Por isso nós podemos confiar no poder de Jesus Cristo. Nós podemos nos abandonar nas mãos do Senhor. Podemos ter a certeza absoluta de que a salvação que nós recebemos dele não é por merecimento, não é porque somos bons, não é porque nos esforçamos, mas é porque gratuitamente ele se ofereceu por nós para pagar os nossos pecados, para nos resgatar das nossas fraquezas e para nos proporcionar uma vida plena que só Deus pode nos dar. E Jesus Cristo, sendo Deus, ele nos oferece esta vida. Aqui, meu irmão, aqui, minha irmã, está um ponto central da nossa fé cristã. O poder que nos resgata não é nosso, é de Deus. É Jesus Cristo quem oferece para nós. Ele não oferece coisas, ele se oferece para nós. Por isso, quando nos unimos a Jesus Cristo, encontramos aí o caminho da vida e da salvação. Ele é a via pela qual nós podemos chegar ao Pai. Então, confiemos na presença do Filho de Deus, que é Deus conosco, Emmanuel, presente na nossa história, na nossa existência, dando para nós aquilo que nós não podemos conseguir por nós mesmos, que é a salvação. Então, ele dá para nós. E isso foi possível porque ele assumiu a nossa carne, o nosso sangue, que ele recebeu de Maria, pela força do Espírito Santo. Então, Jesus de Nazaré, sendo Deus encarnado, ele tem este poder de dar a vida para nós e nos salvar e nos redimir. Por outro lado, ele nos ensina, e você, Padre Sandro, comentava muito bem, que a nossa experiência de fé é uma experiência de uma formação permanente, de um contínuo crescimento. Nós não alcançamos de uma vez um estágio, vamos dizer assim, elevado de vida espiritual. É um caminho que vai sendo construído degrau por degrau. Cada momento nós vamos acrescentando um pouco mais. Vamos aprendendo de Jesus Cristo, da sua palavra, do Evangelho, na oração.
e também na prática da caridade vamos nos abrindo à ação do Espírito Santo e aí vamos crescendo paulatinamente, impulsionados pelo mesmo Espírito de Jesus. Então, todo o crescimento humano passa por isso. Não é o resultado de uma ação mágica que transforma o ser humano de uma vida para outra. É uma busca, é uma procura diária, constante, que o nosso coração vai sendo forjado, purificado, fortalecido, iluminado com a graça, com as bênçãos de Deus. O que nós temos que fazer é nos decidir de uma vez por Jesus Cristo e segui-lo com fé, com amor e confiança. Quando nos abrimos à ação de Jesus na nossa vida, aí Ele vai dando aquilo que nós necessitamos e precisamos. Por isso, através da Igreja, Jesus Cristo continua se oferecendo para nós de tantos modos. Na Eucaristia, Ele se oferece no pão e no vinho consagrados, seu corpo e seu sangue. Aquilo que Ele recebeu da humanidade, que Ele recebeu de Maria, o corpo e o sangue, a carne e o sangue, Ele dá para nós como sacramento de vida eterna. Isto é maravilhoso. Mas Jesus Cristo vem ao nosso encontro, nos toma pela mão para nos ensinar a sair da situação do pecado. Na sua misericórdia, Ele nos perdoa. O sacramento da confissão, o sacramento da penitência, da reconciliação, um sacramento tão importante para nos libertar de todos aqueles sinais de trevas que ainda existem dentro de nós e que acontecem na nossa vida pelo pecado depois do nosso batismo e que Ele quer dar a graça da purificação, de tirar essas trevas do nosso coração, da nossa vida. Ele vem até nós quando nós nos colocamos diante dEle em oração, abrimos o nosso coração e sentimos a sua presença. Ele nos eleva, Ele nos enche com a sua graça e com o seu poder. Ele vem até nós na sua palavra que nos é transmitida, quando nós acolhemos a sua palavra, refletimos, meditamos e como essa palavra nos faz bem. Aquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús quando iam caminhando, tristes, abatidos, de volta para a sua aldeia, e o Senhor Jesus caminhando com eles e falando das passagens da Sagrada Escritura, tudo que era relacionado com ele, e de repente o coração dos discípulos sentiam um ardor. É assim conosco também, quando ouvimos a palavra de Deus, ela vai aquecendo o nosso coração, vamos sentindo que é Deus mesmo que está falando essas maravilhas para nós, e a nossa vida, então, vai se renovando, ela vai se transformando. Por isso, nós, quando trabalhamos na evangelização, quando trabalhamos na catequese, focamos sempre este aspecto de que nós vamos num crescendo. E chamamos isso também da formação permanente dos cristãos. Estamos sempre sendo formados. A formação não termina nunca. O nosso aprendizado enquanto discípulo de Jesus Cristo não termina nunca. Estamos sempre aprendendo. E é este aprender que nos fortalece, que vai dinamizando a nossa vida, sempre descobrindo coisas novas a partir da palavra
de Deus. Então você, Padre Santo, tem toda razão quando diz que a nossa formação ela é um permanente crescer, um permanente aprendizado. E é assim que os discípulos se colocam diante do Mestre com o coração aberto, os ouvidos bem abertos, atentos à mensagem divina, mensagem que ilumina, que consola, que conforta, que forma e que nos guia pelos melhores caminhos. Por isso precisamos tanto estar conectados à palavra de Deus. Quando estamos sintonizados com a palavra de Deus, é sinal de que estamos sintonizados com seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e estamos recebendo dele tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. A nossa vida vai, então, cada vez mais se aproximando dele, e quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais queremos nos aproximar dele, porque é essa atração que Jesus realiza em cada um de nós. E quando essa atração vai aumentando, é sinal de que nós estamos nos aproximando mais e mais dele, deixando que ele também viva em nós, e aí nos tornamos seus instrumentos nesse mundo, instrumentos da paz, instrumentos do bem, da caridade, da solidariedade, instrumentos de Jesus que evangeliza, que comunica a palavra, que reza com as pessoas, reza para as pessoas. Então, Deus vai agindo assim, desta forma, na nossa vida. E a nossa vida ganha um brilho, porque do mesmo jeito que Jesus foi levado ao templo, foi consagrado, também nós somos consagrados ao Senhor. No nosso batismo, alguns na vida religiosa, outros nas comunidades, e aí as várias formas de consagrações que existem na igreja, mas o importante é que nós tenhamos com Jesus Cristo esta relação próxima, intensa, verdadeira, e que a luz do Cristo brilhe sempre na nossa vida, que Nossa Senhora, ela nos deu essa luz, e esta luz, como diz o nosso cantor brasileiro mais conhecido, a nossa luz é Jesus. Que beleza, Dom Delson. E é interessante o senhor falando aí da beleza dessa festa, o simbolismo desta luz. Eu estava me lembrando que a liturgia indica que haja a bênção das velas na celebração da festa da luz, da festa da apresentação, inclusive a bênção das velas e a procissão, o sacerdote entrar com essas velas acesas, trazendo justamente isso. Jesus que foi levado, a grande luz do mundo, ao templo. E ele espalhou esta luz. O que o senhor pode falar dessa liturgia bonita desse domingo, ainda entrando, como o senhor já disse também, em várias configurações das vocações, dos religiosos, das religiosas, que tem que ser luz no mundo, levar a sua lamparina com a fé, com a esperança, esse ano do jubileu, a esperança que não decepciona. A vela acesa é o símbolo dessa luz que nos ilumina, e na festa da apresentação de Jesus, na festa em que a luz se revela para o mundo, a Igreja indica esse rito no início da celebração, até substituindo o ato penitencial, que se faça essa procissão da luz, a luz acesa, para justamente contemplar este momento. 40 dias depois do Natal, se celebra a festa da apresentação do Senhor, que é a festa da luz. A luz que vem brilhar para o mundo
é Jesus. E na celebração da Eucaristia, nós podemos começar com a bênção das velas, acendendo as velas e aí fazendo essa breve procissão para depois dar sequência com a celebração da Eucaristia, que segue com o Glória em diante, suprimindo o ato penitencial. Mas é um rito muito bonito e que certamente agrada muito os fiéis das nossas paróquias e nossas comunidades. Façamos isso com rito, com beleza, com fé e com muito amor, porque a luz que nos ilumina é a luz que nos aquece, é a luz que nos conforta, é a luz que nos dá direção na nossa vida, e essa luz que nós acompanhamos é Jesus. Que beleza. É isso mesmo. Estamos chegando no final, mais uma partilha das leituras litúrgicas, da exegese, de tentarmos tirar a possibilidade de você viver a liturgia do dia. E hoje, nessa festa da apresentação, nós já estamos indo para as palavras finais. Nosso querido arcebispo, já nos unindo a todos os religiosos, religiosas, todos aqueles que, de alguma maneira, dentro da sua realidade, irão renovar ou confirmar os seus compromissos de amor diante desta luz de Jesus, da luz que dissipa toda a frieza da alma, mas nos traz, como Simeão e como Ana, essa nova expectativa, esse sentido de vida, a ponto de Simeão dizer que já poderia partir em paz. Quer que o senhor conclui, Dom Delson, nessa festa da apresentação do Senhor? Da minha parte, como religioso, sinto nestes 50 anos de vida religiosa, desde a minha profissão, é uma grande alegria de cada ano renovar os meus compromissos como religiosos, da vida na nossa ordem dos frades capuchinhos, cada um na sua congregação, no seu instituto, pode renovar nesse dia os seus compromissos de servir a igreja com alegria, evangelizando, transmitindo a palavra de Deus, sobretudo dando testemunho. O religioso, a sua missão principal é viver o evangelho, é dar testemunho de discípulo de Jesus Cristo. A nossa palavra, ela é importante, mas ela é consequência da nossa vida. Não é a primeira coisa que nós fazemos a pregação. A primeira coisa que nós fazemos é viver o ensinamento de Jesus Cristo. É sermos discípulos de Jesus Cristo. E é isso que dá credibilidade à palavra que nós transmitimos, que ela é resultado da nossa vida, que ela é tecida de esforço, de lutas, de altos e baixos, de avanços e recuos, de momentos de alegria, de momentos de tristeza, porque somos humanos e a nossa vida humana ela é assim, mas a nossa vida ela é colocada nas mãos de Deus. Nós a oferecemos ao Senhor do mesmo jeito que Jesus Cristo foi levado ao templo como primogênito para ser oferecido. A nossa vida de consagrados é oferecida a Deus para sermos nesse mundo testemunhas do Evangelho. Então, para todos os religiosos, as bênçãos de Deus, que a força do Espírito Santo continue renovando a nossa vida, a nossa consagração, a nossa entrega a Jesus Cristo, e tudo para sermos testemunhas do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo, um abençoado dia dos consagrados para o Senhor, Dom Delson.
para todos aqueles que hoje estão renovando também seus compromissos de amor. Lembrando sempre, um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Então não vamos perder na Basílica de Nossa Senhora das Neves, 9 horas, transmitido pela rádio e pelo YouTube da Consolação. E também a gente convida você às 11 horas para a Missa da Consolação. Já aquece o seu coração, dia 2, 3 e 4, nós temos encontro marcado lá na quadra, na praça, no Espaço Cultural. É o nosso retiro de carnaval, já tradição na nossa cidade. Nosso querido arcebispo vai estar presente, o Dom Delson, o bispo auxiliar Dom Alcivan. Nós vamos ter Frei Josué, da Mel de Deus, Salete Ferreira, da Canção Nova. Nós vamos estar juntos com você em um turbilhão de pessoas, em 3 dias de profunda cura interior, adoração, Santa Missa, momentos fortes de oração. Aqueça seu coração, prepara a sua caravana e vamos viver esses 3 dias. Um excelente domingo para você, que Nossa Senhora da Luz peça por cada um de nós. Fiquem com Deus.